Então vocês vão mesmo me deixar sozinha no ano novo? Perguntei, e meu filho só respondeu sem olhar para mim. Mãe, você já deveria estar acostumada. Naquela manhã, acordei em uma casa completamente vazia, com o silêncio esmagando o pouco que restava da minha dignidade. A confirmação do que eles fizeram veio quando vi a foto que minha nora postou. Ela, meu filho e as crianças sorrindo no deck de um cruzeiro luxuoso, brindando ao Ano Novo Perfeito. Nem sequer me avisaram que viajaram. Apenas desapareceram, levando até as malas das crianças, como se eu fosse um peso que precisasse ser deixado para trás. Eu fiquei parada no meio da sala vazia por longos minutos, tentando entender em que momento exatamente eu deixei de ser parte da família que eu mesma ajudei a construir. Eles não me mandaram mensagem, não deixaram um bilhete, não perguntaram se eu estaria bem. Foi como se minha existência tivesse sido simplesmente apagada, para que eles pudessem viver a fantasia de um ano novo luxuoso, sem a presença incômoda da mãe que sempre esteve ali. Enquanto eu olhava a foto deles sorrindo naquele cruzeiro milionário, algo dentro de mim quebrou, mas não do jeito que eles imaginavam. Não chorei, não implorei, não mandei mensagem. Apenas senti uma estranha clareza tomar conta de mim, como se finalmente eu enxergasse o lugar que eles realmente me reservavam. Nenhum. Pela primeira vez em muitos anos, a solidão não parecia uma punição, mas uma chance. Então fiz algo que meu filho jamais imaginaria. Peguei o telefone e, com a calma de quem finalmente entendeu o próprio valor, liguei para a empresa de mudança. Se eles acharam que podiam me deixar para trás sem consequências, estavam prestes a descobrir o quanto subestimaram a mulher que os criou. Quando aquele cruzeiro atracasse de volta, não seria eu quem estaria implorando por atenção. Seriam eles que teriam que lidar com o vazio que deixaram para trás. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual lugar do Brasil você está assistindo, porque eu adoro saber até onde essas histórias chegam. E se você gosta de histórias como essa, cheias de emoção, reviravoltas e decisões difíceis, aproveita para se inscrever no canal agora mesmo e não perder nenhuma das nossas histórias. Naquele ano novo que deveria ter sido mais um dos tantos momentos de união familiar, eu me vi encarando a parede branca da sala enquanto o som distante dos fogos anunciava que o mundo inteiro estava comemorando, menos eu. Era quase irônico pensar que, durante anos, eu havia me desdobrado para garantir que meu filho crescesse com tudo o que eu nunca tive. Festas de fim de ano cheias de brilho, mesas fartas, abraços sinceros e até pequenos rituais que fazíamos juntos quando ele era criança. Como escrever nossos desejos em papéis e queimá-los na pia para trazer sorte. Agora, ele compartilhava esses rituais com outra mulher e com os filhos que eu amava como se fossem meus, mas sem sequer me convidar para observar de longe. Eu tentei entender quando foi que a distância começou, mas a verdade é que tudo foi se acumulando aos poucos, em pequenas atitudes que eu fingia não ver. A nora sempre fez questão de deixar claro que não gostava muito da minha presença, e ele, como sempre, tomava o partido dela para evitar conflitos. A primeira vez que percebi isso de verdade foi quando eles passaram o Natal na casa dos pais dela sem nem perguntar se eu tinha algum plano. Depois vieram outras datas, outros silêncios, outras ausências que eu engolia porque achava que, se eu não reclamasse, um dia eles perceberiam o quanto doía. Mas não perceberam. E naquele ano novo, quando abri os olhos e senti a frieza da casa vazia, percebi que não havia mais nada a esperar deles. Eu me levantei devagar, como quem carrega o peso de décadas de decepções, e sentei à mesa da cozinha, exatamente no lugar onde eu costumava montar as festas das crianças. Cada canto da casa tinha uma memória: o sofá onde meu filho aprendeu a andar, a parede da sala onde estavam as marcas de altura das crianças que eu mesma anotei. Mas naquele dia, todas essas lembranças deixaram de ser aconchegantes e se tornaram dolorosas. Eu respirei fundo e me dei conta de que precisava escolher: continuar vivendo em um lugar que só me lembrava da dor, ou finalmente me permitir seguir em frente. E por mais que fosse difícil assumir isso, eu sabia que não podia mais ser espectadora da minha própria vida. A decisão de chamar a empresa de mudança não foi impulsiva, foi libertadora.
Eu não tinha um destino certo, mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma vontade clara: não estar mais onde eu era tratada como sobra. Enquanto meus olhos percorriam cada cômodo, senti algo que não sentia há anos. A sensação de que talvez, só talvez, aquele abandono fosse o empurrão que eu precisava para reconstruir minha vida sem depender do amor de alguém que não fazia mais questão de mim. Quando desliguei o telefone após contratar a empresa de mudança, um silêncio absoluto tomou conta da casa. Mas pela primeira vez, aquele silêncio não me esmagou. Ele parecia abrir espaço dentro de mim, como se eu tivesse finalmente quebrado uma corrente invisível que me prendia ali. Caminhei devagar até o quarto, observando cada detalhe, desde a cortina azul que escolhi quando meu filho ainda era adolescente, até a escrivaninha onde eu o vi estudar tantas noites. Tudo parecia pedir para ser deixado para trás. Enquanto eu começava a separar algumas roupas na mala, a sensação estranha de liberdade e medo se misturava dentro de mim, criando uma espécie de coragem que eu nem sabia que ainda tinha. O mais assustador não era a mudança em si, mas o fato de que, pela primeira vez, eu estava tomando uma decisão inteiramente por mim, sem pensar no que meu filho iria achar, sem pedir permissão, sem medir o impacto que teria na vida dele. E quando percebi isso, senti uma força que há muito tempo não me visitava, uma força que quase me fez sorrir, até que algo inesperado me fez parar no meio do quarto, com o coração batendo forte demais para ignorar. O susto veio quando ouvi o som seco de uma notificação no celular, ecoando pelo cômodo silencioso. Por um segundo, meu coração acreditou que pudesse ser uma mensagem dele, talvez um pedido de desculpas tardio, um reconhecimento, uma tentativa mínima de reparar o estrago, mas ao desbloquear a tela, percebi que era apenas uma propaganda automática de viagens. Suspirei, sentindo uma mistura de raiva e vergonha por ainda esperar algo dele, por ainda carregar aquela esperança infantil de que um dia ele perceberia que sua ausência me machucava mais do que qualquer briga. Fechei o aplicativo e virei o celular com a tela para baixo sobre a cama, como se assim eu pudesse impedir que qualquer outra ilusão me interrompesse enquanto eu encaixotava o que restava da minha vida ali. Comecei pelas gavetas, e dentro da primeira encontrei algumas fotografias antigas, todas amareladas pelo tempo, mostrando meu filho pequeno com os olhos brilhantes, segurando meus dedos enquanto aprendia a ficar de pé. Eu me sentei na beira da cama com as fotos no colo e senti o peso de todas as versões minhas que foram deixadas para trás. A mãe dedicada, a mulher resistente, a figura que sempre segurou tudo de pé. Ver aquelas imagens trouxe uma dor tão funda que precisei respirar fundo várias vezes para conseguir continuar, até que reparei em uma foto específica que fez meu coração acelerar de novo. Era uma foto do nosso último ano novo juntos, quando ele ainda morava comigo e insistiu para que fizéssemos uma ceia simples, só nós dois. Lembro que naquele ano eu não tinha muito dinheiro, mas fiz questão de preparar tudo com carinho, desde as velas improvisadas até a sobremesa barata. E ele, com aquele sorriso que iluminava o rosto todo, disse que aquele era o melhor ano novo do mundo. Apertar aquela foto nas mãos me fez perceber o tamanho da mudança que havia acontecido entre nós, e como ele havia se afastado aos poucos, como se cada nova etapa da vida dele empurrasse um pouco mais a minha presença para fora do quadro. Coloquei a foto na mala, pois não tive coragem de deixá-la para trás, mas antes que pudesse fechar o zíper, ouvi um barulho que me fez congelar na hora. Um som vindo da cozinha, como se algo tivesse caído no chão. Meu corpo inteiro ficou tenso, e por um instante, a solidão daquela casa pareceu se transformar em algo completamente diferente. Caminhei lentamente pela casa, sentindo minhas mãos suarem enquanto me aproximava da cozinha, e a cada passo, meu coração parecia tamborilar mais alto dentro do peito. Quando cheguei à porta, percebi que a sacola de lixo que eu havia deixado sobre a pia tinha escorregado e caído no chão, espalhando algumas embalagens. Suspirei aliviada, mas o alívio durou pouco, porque a sensação que tomou conta de mim não foi de paz, e sim de um alerta silencioso, como se aquela casa vazia estivesse tentando me dizer que ela não me pertencia mais,
que era hora de ir embora antes que eu começasse a inventar novas desculpas para ficar. Levantei a sacola, amarrei novamente e a coloquei para fora, tentando ignorar o tremor leve nas minhas mãos, quando percebi que a porta da frente estava com a fechadura mal encaixada, como se alguém tivesse forçado a abertura recentemente. Meu corpo gelou e, por uma fração de segundo, senti um medo que eu não sentia desde que meu marido nos deixou anos atrás. Aproximei-me devagar da porta, tocando a madeira com cautela, e ao examinar a fechadura, percebi a pequena marca metálica que indicava que sim, alguém tinha mexido ali, e não parecia ter sido algo recente. Uma lembrança esquecida veio à tona. Algumas semanas antes do Ano Novo, recebi uma mensagem estranha no celular, de um número desconhecido, perguntando se eu morava sozinha. Na época, achei que fosse apenas spam, mas agora aquela coincidência parecia grande demais para ser ignorada. Voltei para dentro e tranquei a porta com a trava extra, tentando controlar a respiração enquanto voltava para o quarto, mas cada passo parecia carregar um novo peso, uma nova dúvida, uma nova pergunta sem resposta. O que eu pensei que seria apenas uma mudança física começou a parecer algo maior, algo que envolvia não apenas deixar a casa, mas talvez escapar de um perigo que eu ainda não tinha compreendido por completo. E foi quando me sentei novamente na cama que meu celular vibrou de forma inesperada, fazendo meu coração disparar. Dessa vez, não foi uma propaganda, nem uma notificação aleatória. O nome que apareceu na tela me fez perder o ar por um instante. Era o síndico do prédio. Ele nunca me ligava. No máximo, deixava recados escritos no elevador ou mandava e-mails formais. Então algo precisava estar muito errado para que ele me procurasse justamente no dia em que eu estava arrumando minhas coisas para ir embora. Atendi com as mãos trêmulas, tentando manter a voz firme, mas antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, ele falou com uma urgência que eu não esperava. Dona Helena, precisamos conversar pessoalmente. Eu estou subindo. Por favor, não saia do apartamento até eu chegar. A ligação terminou tão rápido quanto começou, deixando-me ali, paralisada, segurando o telefone como se fosse uma arma prestes a disparar. Meu coração acelerou, minha respiração ficou curta, e por um momento senti que aquele apartamento que antes era meu lar, agora era uma armadilha prestes a se fechar sobre mim. O som do elevador subindo ecoou pelo corredor, cada andar marcado por um bip que parecia mais alto do que o normal, como se o próprio prédio estivesse prendendo a respiração junto comigo. Quando o elevador parou no meu andar e as portas se abriram com um chiado metálico, ouvi os passos apressados do síndico se aproximando, e antes mesmo de ele bater na porta, eu já estava ali, esperando, com a mão trêmula na maçaneta. Abri a porta devagar e encontrei um homem suado, ofegante, segurando uma pasta azul tão forte que seus dedos pareciam cravados no plástico. Dona Helena, desculpe aparecer assim, mas precisamos falar agora. É sério. Ele entrou rapidamente e fechou a porta atrás de si, olhando ao redor como se estivesse verificando se estávamos sendo observados. Senti algo subir pela minha espinha. Não era medo do síndico. Era a certeza de que algo muito maior estava acontecendo e eu estava completamente no escuro. Ele se sentou à mesa da cozinha, colocou a pasta sobre a superfície e respirou fundo antes de abri-la, revelando uma pilha de documentos, fotos e recortes impressos que eu não conseguia compreender de imediato. Quando ele me pediu para sentar, senti minhas pernas quase falharem, mas obedeci. A senhora não está segura aqui? Ele começou, e cada palavra parecia atravessar o ar como uma lâmina fria. Recebemos denúncias de movimentações estranhas no seu andar nas últimas semanas, e ontem à noite um vizinho relatou ter visto um homem rondando sua porta. Meu coração se apertou, minha mente imediatamente conectando os pontos. A fechadura forçada, a mensagem estranha, o barulho na cozinha. A senhora precisa sair daqui o quanto antes, ele insistiu, deslizando uma das fotos na minha direção, e quando meus olhos bateram na imagem, senti o chão desaparecer sob meus pés.
Na foto, havia um homem parado diante da minha porta, usando um boné escuro e mantendo o rosto parcialmente escondido, mas o suficiente para que eu percebesse que ele não era ninguém do prédio, ninguém que eu já tivesse visto. A data impressa no canto inferior mostrava que aquela foto havia sido tirada na madrugada do Ano Novo, justamente quando meu filho e a família estavam embarcando no cruzeiro luxuoso sem mim. Minha mente começou a correr, buscando explicações, mas cada hipótese parecia mais aterrorizante que a anterior. Por que alguém estaria me seguindo? Eu murmurei sem perceber que tinha falado em voz alta, e o síndico me olhou com uma expressão que misturava preocupação e urgência. Não sabemos, ele respondeu, mas sabemos que a senhora está vulnerável, e se vai mesmo se mudar, talvez esse seja o melhor momento para sair daqui imediatamente. Foi então que percebi que aquela mudança não era apenas simbólica, era uma questão de segurança. A decisão que antes parecia difícil, agora se transformava em uma corrida contra o tempo, e enquanto o síndico recolhia os documentos e me orientava sobre como proceder, senti uma onda de adrenalina percorrer meu corpo inteiro. A casa, antes vazia pela ausência do meu filho, agora parecia carregada de uma presença desconhecida, quase ameaçadora. Peguei minhas malas, verifiquei portas e janelas e respirei fundo, sabendo que aquele seria meu último momento ali. Quando finalmente abri a porta para sair, carregando apenas o essencial e deixando para trás décadas de lembranças, senti que algo no ar mudou, como se alguém, em algum lugar, já soubesse que eu estava indo embora. E justo antes de cruzar a porta, meu celular vibrou novamente, exibindo uma notificação que fez meu sangue gelar e me obrigou a parar onde eu estava. A notificação na tela do meu celular parecia irradiar luz própria, como se tivesse sido projetada para me impedir de atravessar aquela porta. E quando li o conteúdo, minhas pernas quase falharam. Sua entrega chega em 20 minutos. Eu não havia pedido absolutamente nada. Nenhuma compra, nenhum serviço, nada que justificasse aquela mensagem. O síndico se aproximou com um olhar assustado, perguntando o que havia acontecido, e quando mostrei a tela para ele, sua expressão ficou ainda mais tensa. "Isso não é bom", murmurou, pegando o celular das minhas mãos para analisar mais de perto. A entrega era de um remetente desconhecido, sem nome, sem referência, sem identificação. "Dona Helena, precisamos sair agora", ele disse, sua voz ficando mais grave, mas antes que eu pudesse responder, ouvimos o som distinto de um caminhão pesado manobrando na rua em frente ao prédio. O barulho ecoou pelo corredor como um aviso, e naquele instante senti que havia algo muito errado acontecendo ali, algo que ultrapassava meu entendimento. Fomos até a janela da sala, e ao puxar levemente a cortina, meu coração disparou ao ver um caminhão escuro estacionando diretamente em frente ao prédio, sem logo, sem placas visíveis, como se tivesse sido preparado exatamente para aquilo. A porta traseira se abriu lentamente e 2 homens vestidos de preto desceram, olhando para cima, na direção das janelas dos apartamentos, como se estivessem procurando alguém. Eu recuei imediatamente, sentindo a respiração ficar curta, e o síndico fechou a cortina com rapidez, sussurrando: "Eles não parecem entregadores." Sua frase ficou presa no ar como um aviso sombrio, fazendo meu estômago se revirar. Ele me puxou para o corredor e trancou a porta da sala atrás de nós, pedindo que eu não fizesse barulho. "Vamos descer pela escada de serviço", insistiu. E antes que eu pudesse questionar qualquer coisa, ele já estava abrindo a caixa elétrica, onde guardava uma chave reserva que dava acesso ao corredor dos funcionários. Tudo aconteceu rápido demais, como se estivéssemos fugindo de algo invisível e cada segundo contasse. Mas quando chegamos na porta da escada, ouvi passos pesados subindo os degraus comuns do prédio, aproximando-se. O síndico colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio, enquanto os passos ficavam mais altos, mais próximos, mais urgentes. Eu sentia meu coração martelar tão forte que temi que pudesse ser ouvido do outro lado da porta. Ficamos imóveis, presos entre o medo e a incerteza, até que a luz fraca da escada projetou sombras humanas se formando no patamar abaixo. Sombras de 2 homens que se moviam devagar, como quem tem tempo, confiança e um objetivo claro.
O síndico agarrou meu braço e nos escondeu atrás de uma coluna estreita perto da porta de serviço, onde a visão do corredor era limitada. Eu me encolhi o máximo que pude, sentindo o ar pesado, quase pastoso, preenchendo meus pulmões. Os homens chegaram à porta do meu andar e pararam ali, como se estivessem escutando, analisando, esperando. O silêncio que se instalou foi tão profundo que chegou a doer. Então, um deles bateu na porta do meu apartamento. 3 batidas firmes, calculadas, que fizeram meu corpo inteiro paralisar. O som da batida ecoou pelo corredor como um tiro abafado, e minha mente começou a correr em círculos, imaginando tudo o que poderia estar acontecendo dentro daquela casa que eu estava prestes a abandonar. Eu sabia que não devia retornar, mas o pensamento de que alguém estava ali, batendo, chamando por mim, fez um calafrio subir pela minha espinha. O síndico segurou meu braço com firmeza, impedindo que eu fizesse qualquer movimento. Eles não sabem onde estamos, sussurrou. Mas se você responder, eles vão saber. As batidas continuaram, desta vez mais fortes, como se quisessem testar a resistência da porta. Eu engoli seco e me forcei a não olhar na direção do som, porque sabia que se fizesse isso, entraria em pânico. Após alguns segundos intermináveis, os homens murmuraram algo entre si, palavras baixas que não conseguimos entender, e então um deles tentou a maçaneta. O clique suave ecoou como uma explosão dentro da minha mente, lembrando-me da fechadura forçada que eu havia visto mais cedo. Eu me sentia exposta, vulnerável, e a única coisa que me mantinha de pé era a presença do síndico ao meu lado. Quando os passos dos homens finalmente começaram a se afastar, descendo alguns degraus, o síndico aproveitou a brecha para abrir discretamente a porta de serviço e me puxar para dentro com rapidez, como se estivéssemos no meio de uma operação secreta. A escada era estreita, com paredes cinzas e cheiro de poeira acumulada, mas era a nossa única rota de fuga. Descemos andando na ponta dos pés, tentando não fazer barulho, mas cada degrau rangia, como se estivesse denunciando nossa passagem. A sensação de ser caçada começou a se infiltrar em mim, e meus olhos ardiam com o esforço de manter a calma. Quando estávamos prestes a alcançar o 2º andar, ouvimos novamente o barulho da porta da frente sendo testada, como se os homens tivessem voltado para tentar entrar mais uma vez. O síndico acelerou o passo, mas eu fiquei para trás por um segundo, sentindo um arrepio tão forte que precisei apoiar a mão na parede para não cair. Foi nesse instante que percebi algo ainda mais assustador. Meu celular começou a vibrar dentro da bolsa, repetidas vezes, como se alguém estivesse tentando me ligar insistentemente. Eu o peguei com mãos trêmulas e, ao olhar para a tela, vi o nome do meu filho aparecer, brilhando como uma ironia cruel. Ele nunca ligava, nunca, muito menos repetidamente. Por um momento, meu coração se apertou, dividindo-se entre medo e esperança, entre desconfiança e saudade. Mas o síndico sacudiu a cabeça, pedindo que eu não atendesse. Se ele está ligando agora, pode ser coincidência. Ou pode não ser, sussurrou. O celular vibrou mais uma vez, depois outra, até que a tela iluminou a escada inteira, revelando um número assustador. 8 chamadas perdidas. 8. Como se do nada meu filho tivesse percebido minha ausência, ou como se algo tivesse acontecido no cruzeiro. Eu fiquei parada na escada, sentindo o desespero crescer dentro de mim, e levei alguns segundos para conseguir respirar de novo. O síndico colocou a mão no meu ombro e me guiou para continuar descendo, mas meu coração estava dividido em 2 caminhos completamente opostos: fugir dali para salvar a própria vida ou atender a ligação do meu filho, que de repente parecia desesperado. Quando saímos da escada de serviço e entramos no estacionamento subterrâneo, um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Estava tudo escuro, exceto pela luz fraca de emergência que piscava intermitentemente, criando sombras distorcidas nas paredes. O síndico me guiou até a porta lateral que dava para a rua, mas antes que pudéssemos atravessar, um ruído grave ecoou pelo estacionamento, como se algo tivesse sido derrubado. O síndico parou imediatamente, levantando a mão para que eu não me movesse, e naquele silêncio pesado, a vibração do meu celular acendeu novamente. Dessa vez,
Não era meu filho. Era uma mensagem. Minha garganta secou quando vi o conteúdo. Não saia. Nada mais. Nenhum nome. Nenhuma identificação. Apenas 2 palavras que pareciam atravessar minha pele como uma lâmina fria. Eu mostrei a tela para o síndico, que quase arrancou o celular da minha mão, analisando cada detalhe com olhos arregalados. Isso não é bom, repetiu pela 3ª vez naquele dia, e a repetição da frase aumentou meu medo de forma quase insuportável. Ele me puxou atrás de uma coluna larga de concreto, como se estivéssemos nos escondendo de alguma criatura invisível. Ficamos ali por alguns segundos intermináveis, até que, ao longe, o barulho de passos ecoou novamente, mas dessa vez soavam diferentes, mais leves, mais cuidadosos, quase como se alguém estivesse tentando não ser detectado. A tensão era tão densa que parecia um peso físico sobre meus ombros. Quando os passos finalmente passaram pela entrada do estacionamento, o síndico fez um gesto rápido, indicando que devíamos nos mover. Corremos, ou melhor, caminhamos rápido o suficiente para parecer corrida sem fazer barulho, até chegarmos à porta metálica que dava para a rua lateral. Ele girou a chave, empurrou a porta com força calculada e me guiou para fora, onde o ar fresco da manhã me atingiu como uma bofetada. A rua estava quase deserta, com apenas um senhor caminhando ao longe e o som distante de carros na avenida principal. Por um instante, a sensação de liberdade pareceu real, como se tivéssemos escapado do pior. Mas antes que eu pudesse respirar aliviada, um carro preto virou a esquina em nossa direção, movendo-se devagar demais para ser coincidência. O síndico me puxou para trás de um poste grande, seu corpo servindo como barreira, e enquanto observávamos o carro passar lentamente, senti meu coração cair no estômago. O carro diminuiu ainda mais a velocidade ao se aproximar, e por um segundo eterno, achei que o motorista fosse olhar diretamente para nós, mas ele continuou seguindo adiante, desaparecendo na curva seguinte. Mesmo assim, o síndico esperou alguns segundos antes de me puxar pela mão e me guiar para o final da rua, onde havia um ponto de táxi quase sempre vazio. Para nossa sorte, um único carro estava estacionado ali, como se tivesse sido colocado exatamente para aquele momento. O síndico abriu a porta para mim, dizendo que eu deveria ir para um local seguro e entrar em contato com a polícia assim que estivesse longe dali. Mas justo quando coloquei um pé dentro do táxi, meu celular vibrou de novo. E desta vez, a tela exibiu algo que fez minha visão escurecer por um instante. 18 chamadas perdidas. Filho. Eu não sabia se era arrependimento, desespero ou um aviso, mas naquele momento percebi que minha vida estava prestes a mudar de um jeito que eu nunca imaginaria. Entrei no táxi ainda atordoada, com a imagem das 18 chamadas perdidas queimando na tela do meu celular como se fossem um incêndio que eu não sabia apagar. O motorista perguntou para onde eu queria ir, e por um instante minha mente ficou em branco. Eu não tinha mais certeza de onde era casa. Respirei fundo e pedi para ele me levar a um hotel simples no centro, qualquer lugar onde eu pudesse ficar anônima por algumas horas. O síndico se despediu rapidamente, prometendo que cuidaria do restante das coisas no prédio e que avisaria a polícia sobre as movimentações estranhas. Enquanto o carro se afastava da rua onde eu tinha vivido tantos anos, senti um nó se formar na garganta, mas não deixei que as lágrimas caíssem. Em vez disso, peguei o celular com mãos trêmulas e fiquei encarando o nome do meu filho na tela, tentando decidir se eu finalmente atendia ou continuava fugindo de tudo ao mesmo tempo. A cada segundo de hesitação, mais pensamentos se acumulavam na minha cabeça. E se algo tivesse acontecido com eles no cruzeiro? E se todas aquelas ligações fossem um pedido de ajuda? Ou, pior ainda, e se de alguma forma tudo estivesse conectado àquele medo que batia à minha porta no meio da madrugada? Quando o táxi parou no sinal vermelho, senti o impulso de acabar com aquela dúvida que estava me rasgando por dentro. Apertei o ícone de retorno de chamada e encostei o celular no ouvido, sentindo o coração bater tão forte que quase abafava o som da chamada. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes, e por um segundo temi que ele não fosse atender, que aquele momento tivesse passado para sempre.
até que ouvi sua voz do outro lado. Mas não era a voz segura e impaciente de sempre. Era uma voz trêmula, quase irreconhecível. Mãe! Mãe! Pelo amor de Deus, atende! Fala comigo! Onde você está? Ele parecia desesperado, como se tivesse sido arrancado de dentro da própria segurança confortável. Eu fechei os olhos por um instante, sentindo uma mistura de raiva e compaixão, e respondi com a maior calma que consegui reunir. Estou bem. E você? O que está acontecendo? Houve um silêncio curto do outro lado, um silêncio que carregava peso demais, e quando ele voltou a falar, as palavras saíram atropeladas, como se ele tentasse contar tudo de uma vez. Mãe, aconteceu uma coisa horrível no cruzeiro, e acho que tem gente te procurando por minha causa. As palavras dele atravessaram meu peito como um soco invisível, e por um instante eu não consegui formular nenhuma pergunta. O motorista seguiu dirigindo sem perceber a tempestade que se formava dentro de mim. Como assim por sua causa? Perguntei, finalmente, tentando manter a voz firme. Do outro lado, meu filho respirou fundo, e eu conseguia ouvir ao fundo um barulho de gente falando alto, talvez funcionários do navio, talvez hóspedes, tudo misturado em um caos distante. Mãe, eu me envolvi com umas pessoas erradas antes da viagem. Ele começou, e meu coração já sabia que nada de bom viria depois dessa frase. Eu precisava de dinheiro, muita coisa atrasada, dívida, cartão, aluguel, escola das crianças. Um colega me apresentou um esquema de investimento rápido, e para garantir, usei seu endereço como referência, só que eu não sabia que eles eram desse tipo de gente. A princípio, parecia só dinheiro, números, apostas, essas coisas, mas ontem, no meio da noite, recebi uma mensagem dizendo que iam cobrar do jeito deles se eu não acertasse tudo até voltarmos. O gosto amargo da traição subiu pela minha garganta, não apenas pelo que ele fez, mas pelo fato de ter envolvido minha casa, minha vida, sem me contar nada. Fechei os olhos e senti uma raiva tão intensa que precisei contar até 3 para não começar a gritar no meio do táxi. Você deu o meu endereço para gente perigosa, sem me avisar? Minha voz saiu baixa, mas carregada de uma firmeza que eu mesma estranhei. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder quase num sussurro. Eu achei que não ia dar em nada, que era só um cadastro, mãe. E eu não queria te preocupar. O clichê da justificativa me deu vontade de rir, mas não havia nada de engraçado naquela situação. Não me preocupar? Repeti, sentindo as mãos tremerem. Tem homens rondando a porta do meu apartamento, o síndico teve que me ajudar a sair escondida, eu recebi mensagens anônimas e você acha que isso é poupar preocupação? O motorista me lançou um olhar rápido pelo retrovisor. Preocupado, mas eu apenas sinalizei com a mão para que ele continuasse dirigindo. Do outro lado da linha, meu filho começou a chorar. Um choro sufocado, entrecortado. O mesmo que eu ouvi quando ele era criança e tinha medo do escuro. Mas agora, não era o escuro do quarto que o assustava, e sim as consequências das próprias escolhas. Mãe, eu fiz besteira, eu sei, mas você é a única pessoa que pode me ajudar, ele disse. E essas palavras despertaram algo profundamente injusto dentro de mim. A única pessoa. Ele nunca dizia isso quando se tratava de festas, viagens, celebrações. Eu sempre era a única pessoa para resolver problemas. A única pessoa para perdoar. A única pessoa para segurar o peso. O que exatamente eles querem? Perguntei, tentando organizar o caos na minha cabeça. Ele respirou fundo mais uma vez. Dinheiro. Mais do que eu tenho, mais do que eu posso pagar. E se eu não acertar, eles disseram que vão cobrar em casa. A frase final gelou meu sangue e de repente todas as peças começaram a se encaixar. A fechadura forçada, o homem na foto, o caminhão suspeito, a mensagem mandando eu não sair. Não era coincidência. Eles estavam vindo atrás de mim porque eu era a parte mais vulnerável da história. E o pior de tudo, para eles, eu não era uma mãe. Eu era apenas um ponto fraco numa dívida que não era minha. O táxi finalmente parou em frente ao hotel simples que eu havia escolhido. E enquanto o motorista esperava que eu pagasse a corrida, meu filho continuava falando do outro lado da linha, sua voz tremendo. Mãe, por favor, não fica brava comigo, eu vou dar um jeito.
Só preciso que você fique aí, que atenda se eles ligarem, que tente conversar. Eu senti uma indignação tão profunda que precisei morder a língua para não explodir. Paguei o motorista, desci do carro e fiquei alguns segundos parada na calçada, com a mala em uma mão e o celular na outra, tentando decidir se eu ainda tinha algum papel naquela história, além de ser a vítima de sempre. Entrei no saguão do hotel, fiz o check-in quase no automático e subi para o quarto com meu filho ainda na linha, misturando desculpas e pedidos de ajuda. Quando fechei a porta atrás de mim e finalmente fiquei sozinha, algo dentro de mim se reorganizou, como se uma engrenagem antiga, enferrujada, tivesse voltado a girar. Presta atenção, porque agora quem vai falar sou eu disse, sentando na beira da cama e segurando o celular com firmeza. Você colocou minha vida em risco sem me contar nada, e agora quer que eu fique parada esperando o bandido bater na minha porta para te salvar? Perguntei, e minha própria voz me surpreendeu. Não era uma pergunta retórica, era uma acusação clara. Do outro lado, ele chorava, repetindo: desculpa, desculpa. Eu estava desesperado, mas eu já não conseguia ouvir aquilo como antes. Durante anos, eu havia passado por cima das minhas próprias necessidades para atender às dele, justificando cada erro com a palavra desespero, como se isso apagasse as consequências. Mas agora havia homens me perseguindo, fotos da minha porta circulando, mensagens anônimas me mandando ficar em casa. Você não pensou em mim, nem nas crianças quando se meteu nisso, continuei. Pensou em você, no seu conforto, na sua vergonha de admitir que não dava conta. Ele ficou em silêncio e eu ouvi apenas o som abafado do mar ao fundo, sinal de que ele ainda estava no navio, cercado de luxo enquanto eu me escondia em um quarto de hotel barato. Foi então que percebi que eu tinha uma escolha que nunca tinha considerado de verdade. Eu podia simplesmente não fazer mais parte disso. Mãe, você está aí? Ele perguntou, a voz miúda, como se tivesse medo da minha resposta. E eu estava, mas não era mais a mesma. Estou, respondi, mas não do jeito que você espera. Expliquei, com uma calma que não combinava com a tempestade dentro de mim, que eu já tinha chamado a empresa de mudança, que estava deixando o apartamento para trás e que daquela vez eu não iria me sacrificar para consertar a bagunça que ele tinha feito. Você sempre contou que eu estaria aqui, não importa o que acontecesse, eu disse. Que eu ia abrir a porta, que eu ia te perdoar, que eu ia resolver. Mas agora você precisa ser o homem que diz ser na frente da sua família e assumir as consequências do que fez. Do outro lado da linha, o silêncio era pesado, quase palpável. Eu podia imaginar o rosto dele, os olhos arregalados, o choque de ouvir a própria mãe dizer que não seria mais escudo. Você vai me deixar assim? Ele finalmente murmurou, e a pergunta carregava mais acusação do que verdadeira dor. Eu não estou te deixando, respondi com a voz firme. Você é que me deixou faz tempo, hoje só ficou visível. Houve um tremor na respiração dele, e por um momento eu quase cedi, quase me ofereci para tentar negociar, buscar ajuda, qualquer coisa que apagasse aquele medo da voz dele. Mas lembrei da casa vazia, do cruzeiro luxuoso, das fotos sorrindo sem mim, da porta forçada, dos homens rondando, do síndico apavorado. Eu não era a responsável por nada daquilo. Você tem o navio inteiro, tem sua esposa, tem gente à sua volta. Procura a segurança do cruzeiro, fala com a polícia, com o advogado, com quem for preciso. Eu vou cuidar de mim pela primeira vez, falei. Ele tentou argumentar, dizendo que não era tão simples assim, que essas pessoas não brincavam, que eles iam atrás de mim de qualquer jeito, mas eu já tinha um plano se desenhando, ainda que em linhas tortas. Eles vão atrás de um endereço que em breve não será mais meu. E se você quiser se salvar, vai ter que aprender a enfrentar a própria sombra sem me usar de escudo. Quando terminei de falar, percebi que minhas mãos não tremiam mais. Ele ficou tão calado que por um instante achei que a ligação tivesse caído, mas então ouvi um suspiro longo, pesado, como alguém que finalmente percebeu a dimensão do próprio erro. Mãe, eu não sei o que fazer, ele confessou, e pela primeira vez em muitos anos, em vez de correr para oferecer respostas, eu apenas devolvi a responsabilidade. Começa pedindo ajuda para quem está ao seu lado aí agora.
Para de se esconder atrás de mim, respondi. E antes que ele pudesse voltar a pedir, encerrei a chamada. Fiquei olhando para o reflexo do meu rosto na tela apagada do celular, tentando reconhecer aquela mulher que tinha acabado de dizer não ao próprio filho pela primeira vez. Havia culpa, claro, mas havia também algo novo, uma sensação estranha de respeito por mim mesma. Deitei na cama do hotel, respirando fundo, quando uma nova notificação apareceu na tela, vinda de um número desconhecido, com uma mensagem que fez meu coração congelar de novo. Sabemos que você saiu. Isso não acabou. E naquele momento eu entendi que, mesmo tentando me afastar, essa história ainda estava longe de terminar. A mensagem na tela parecia pulsar como um aviso, vindo de um lugar que eu não podia alcançar, mas que claramente me alcançava. Sabemos que você saiu. Isso não acabou. Repeti as palavras em silêncio, sentindo-as ecoarem dentro do quarto pequeno do hotel. E meu primeiro instinto foi olhar pela janela, como se alguém pudesse estar ali, parado do lado de fora, observando cada movimento meu. Mas a rua estava calma, iluminada pelos postes amarelados e pelo fluxo constante de carros passando ao longe. Mesmo assim, a sensação de estar sendo vigiada não diminuía. Fechei a cortina. Revisei mentalmente tudo o que tinha acontecido e percebi que não era mais apenas sobre fugir. Era sobre entender quem eram aquelas pessoas e até onde estavam dispostas a ir. Sentei na beira da cama, respirando fundo, tentando equilibrar a aceleração do coração, quando o telefone do hotel tocou de repente, quebrando o silêncio de forma tão abrupta que quase derrubei o celular no chão. A campainha do telefone ecoou pelo quarto com insistência e cada vez que tocava, parecia mais alta, mais urgente. Eu não tinha dado o número do hotel para ninguém, o que significava que aquela chamada só podia ter vindo de duas fontes. Ou o próprio hotel ligando para tratar de alguma questão administrativa, ou alguém que não deveria saber onde eu estava. Por alguns segundos fiquei imóvel, tentando decidir se atendia ou não. Mas a campainha continuou, como se quisesse me forçar a tomar uma decisão. Finalmente respirei fundo. Peguei o fone com mãos trêmulas e atendi. Alô? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Do outro lado, silêncio absoluto. Não o silêncio comum das ligações mudas. Era um silêncio carregado, como se alguém escutasse cada respiração minha. Quem é? Perguntei, tentando manter a firmeza. Nada. Apenas o som distante de um ambiente indefinido. Talvez vento, talvez ar-condicionado, talvez o mar. Minha espinha gelou. Se você acha que vai me intimidar, está perdendo tempo, eu disse, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. Mas antes que eu terminasse a frase, a chamada caiu abruptamente, deixando-me com a sensação de que aquela ligação era apenas um teste. Coloquei o fone de volta no suporte e fiquei olhando para ele como se fosse um objeto perigoso prestes a me atacar novamente. A adrenalina ainda pulsava nas minhas veias, e por mais que eu tentasse me convencer de que aquilo podia ter sido apenas um engano, uma coincidência, eu sabia que não era. Nada do que estava acontecendo era coincidência. Aproximei-me da porta do quarto, olhei pelo olho mágico e por um instante achei que veria alguém parado do lado de fora, mas o corredor estava vazio e silencioso. Pensei em descer até a recepção para pedir ajuda, mas algo dentro de mim dizia que aquele não era o momento de confiar em estranhos. Ao invés disso, decidi checar meu celular de novo. Abri a mensagem ameaçadora, li uma segunda vez, e antes que pudesse decidir o que fazer, uma nova notificação apareceu. Uma imagem. Meu coração disparou ao ver que era uma foto tirada do lado de fora do hotel, apontada justamente para o quarto onde eu estava hospedada. A legenda era simples, curta, suficiente para arrancar meu fôlego. Achamos você. O quarto começou a girar por um instante, não por causa do medo, mas pela constatação de que aquelas pessoas não estavam apenas me procurando às cegas. Elas já estavam muito próximas. O pior de tudo era que, ao contrário do meu apartamento, onde eu tinha memórias e vizinhos que poderiam pelo menos notar movimentações suspeitas, no hotel eu era apenas mais um rosto desconhecido, mais um hóspede isolado, invisível, vulnerável.
Sentei-me na cama novamente e tentei pensar com clareza. Ligar para a polícia era uma opção, mas eu já sabia o que eles diriam. Sem provas concretas de ameaça direta, sem identificação dos suspeitos, sem um crime claro, tudo se tornaria apenas um boletim de ocorrência inútil. E eu não tinha tempo para burocracias. Precisava agir antes que eles agissem. Foi então que, quase instintivamente, abri a galeria do meu celular e comecei a revisar todas as fotos recentes, desde as imagens do Ano Novo até a foto que o síndico havia me mostrado. Cada detalhe, cada sombra, cada pixel parecia esconder uma pista. E foi então que encontrei algo que quase tinha passado despercebido na foto da minha porta. Um reflexo. Uma silhueta atrás do homem de boné, como se outra pessoa estivesse ali, mais afastada, observando. Ampliei a imagem o máximo que pude, mas o reflexo estava distorcido, tremido, difícil de identificar. Era uma figura alta, usando algo que parecia um casaco escuro, mas sem traços visíveis do rosto. Mesmo assim, aquele detalhe mudava tudo. Significava que eu não estava lidando com um único homem, mas com pelo menos dois, talvez mais. E isso explicava por que eles conseguiram me rastrear até ali tão rapidamente. Enquanto eu tentava decifrar mais alguma coisa, meu celular vibrou novamente. Dessa vez não era mensagem, nem chamada. Era um e-mail, vindo de um endereço completamente aleatório, sem nome, sem assinatura. O assunto dizia apenas a verdade. Por um instante, hesitei. Abrir aquele e-mail poderia ser arriscado, mas ignorá-lo poderia ser ainda pior. Respirei fundo, toquei na tela e comecei a ler. O conteúdo era curto, direto e capaz de virar meu estômago. Seu filho deve mais do que contou. Ele envolveu quem não devia. Ele sabia que viriam atrás do endereço dele. Ele escolheu esconder que esse endereço é você. Fechei os olhos, tentando processar o peso daquelas palavras, mas não precisou mais do que alguns segundos para que a verdade surgisse. Meu filho sabia que eu seria o alvo. A dor dessa constatação foi tão profunda que precisei apoiar uma mão na cama para não perder o equilíbrio. Meu filho não apenas havia me escondido a verdade. Ele havia calculado, mesmo que inconscientemente, que se algo desse errado, eu seria o caminho mais fácil, o ponto mais frágil, a consequência mais barata. Senti um misto de revolta e tristeza percorrer meu corpo, uma corrente elétrica que queimava de dentro para fora. Ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a endurecer, como se a parte de mim que sempre buscava desculpas para ele tivesse finalmente morrido. Levantei-me, caminhei até a pequena mesa do quarto e sentei com o celular na mão, encarando a tela como se tentasse ver através dela. Se querem falar comigo, falem então, murmurei, mais para mim mesma do que para qualquer outra coisa. E como se meus pensamentos tivessem sido ouvidos, meu celular vibrou novamente, desta vez com uma ligação de um número totalmente desconhecido. Eu sabia que não deveria atender, mas também sabia que aquele momento iria chegar de qualquer forma, então respirei fundo e deslizei o dedo para atender a chamada. Por alguns segundos, tudo que ouvi foi respiração. Não era pesada nem ofegante. Era lenta, controlada, como alguém que estudava cada reação minha. Dona Helena. A voz finalmente surgiu, grave, firme, com um sotaque difícil de identificar. Arrepios percorreram minha pele. A senhora anda dificultando as coisas. Meu corpo inteiro ficou rígido, mas eu me forcei a responder com a mesma frieza que ele usava. O que vocês querem de mim? Houve um silêncio calculado, como se ele estivesse sorrindo do outro lado. Queremos o que é nosso, nada mais. As palavras eram simples, mas carregavam uma ameaça explícita, como se cada letra estivesse impregnada de intenção. Isso não tem nada a ver comigo, eu disse, a voz firme por fora, mesmo com minhas mãos suando. Vocês sabem disso. A risada baixa que veio em seguida arrepiou até a base da minha espinha. Tem tudo a ver com a senhora, ele corrigiu. Seu filho nos trouxe até você, e agora, para resolver, a gente vai falar com a senhora. Não com ele. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. E a senhora vai nos encontrar. Meu coração deu um salto tão forte que quase pude ouvi-lo. Encontrar vocês? Onde? Perguntei, tentando manter o controle. O homem não hesitou nem por um segundo. No mesmo prédio onde morava. Sala de recepção.
Hoje, antes das 4 da tarde. Olhei para o relógio do celular. Era quase meio-dia. Se eu não for? Arrisquei. A resposta veio tão rápida quanto um tiro. A senhora vai. Havia algo tão certo naquela frase, tão absoluto, que qualquer tentativa de discutir parecia inútil. E venha sozinha, ele acrescentou, a voz ficando mais baixa. Nada de polícia, nada de síndico, nada de vizinhos. A senhora acha que está escondida, mas a gente sabe exatamente onde a senhora está. A ligação terminou sem despedidas. Fiquei ali, sentada, com o celular na mão, sentindo o mundo estreitar ao meu redor. Eu sabia que precisava pensar rápido, mas cada caminho parecia levar ao mesmo destino. Levantei-me e comecei a andar pelo quarto, tentando encontrar qualquer brecha, qualquer saída viável. Ligar para a polícia? Eles mandariam esperar, registrar ocorrência, e naquela altura do campeonato isso só deixaria tudo mais perigoso. Fugir novamente? Eles já haviam mostrado que conseguiam me rastrear em questão de horas. Ligar para o síndico? Ele já tinha arriscado demais por minha causa. Ligar para meu filho? Ele estava no cruzeiro, desesperado, impotente, e ainda sendo parcialmente responsável pelo que eu estava vivendo. Eu estava sozinha, completamente sozinha, e se havia alguém que precisava resolver aquilo, era eu. Foi então que uma memória antiga atravessou minha mente como um raio. Anos atrás, quando eu ainda era casada, meu marido entrou em dívida com gente errada e tentou o esconder de mim. Na época, fui eu quem resolveu tudo, pagando com economias que levei décadas para juntar. Lembrei de como aqueles homens olhavam para mim, não com respeito, mas com reconhecimento. Eles sabiam que eu era alguém que cumpria o que prometia. E percebi que talvez essa fosse a única vantagem que eu tinha agora. Sentei novamente na cama, respirei fundo e tomei a decisão mais difícil desde que tudo começou. Eu iria encontrá-los. Mas não como vítima, como alguém que tinha passado a vida inteira apagando incêndios que os outros causavam e que agora estava cansada demais para fugir. Peguei a mala pequena que tinha trazido, coloquei documentos essenciais, algum dinheiro e troquei de roupa para uma que não chamasse atenção. Antes de sair, respirei fundo diante do espelho do quarto e reconheci algo estranho no meu reflexo. Não era medo, era determinação. Saí do hotel, pedi um carro por aplicativo e enquanto ele chegava, meu celular vibrou mais uma vez com uma última notificação. Uma foto tirada naquele exato instante, mostrando minha silhueta em frente ao hotel. A legenda dizia apenas, "Estamos esperando." E enquanto o carro se aproximava, percebi que o encontro que mudaria tudo estava cada vez mais inevitável. O carro de aplicativo parou exatamente onde eu tinha solicitado, e o motorista nem percebeu a tensão que vibrava no ar ao meu redor. Entrei silenciosamente, dei o endereço do prédio onde eu morava e fiquei observando o movimento das ruas pela janela, como se cada rosto desconhecido pudesse esconder alguém que estivesse me seguindo. Apesar da decisão que eu havia tomado, meu estômago se contorcia com a mistura de medo e determinação que crescia dentro de mim. Eu não estava indo lá para negociar minha vida. Estava indo para entender o que eles realmente queriam, até onde estavam dispostos a ir e, principalmente, para colocar um fim naquilo. O carro avançava pelas avenidas como se nada estivesse acontecendo, como se eu fosse apenas mais uma passageira a caminho de um compromisso qualquer. Mas a verdade é que eu estava indo para o encontro mais perigoso da minha vida. Quando chegamos perto do quarteirão do prédio, pedi para o motorista parar antes da rua principal. Não queria que ele soubesse exatamente onde eu desceria. Ele concordou e eu saí discretamente, caminhando a passos lentos até a esquina. Foi então que vi algo que me fez parar no meio da calçada, sentindo o vento frio bater no rosto como uma advertência silenciosa. Do outro lado da rua, em frente ao meu prédio, havia um carro preto estacionado exatamente na mesma posição onde eu tinha visto o veículo suspeito mais cedo. Não era idêntico, mas era parecido o suficiente para acender todos os alarmes no meu corpo. Olhei em volta para me certificar de que ninguém estava me observando diretamente, e quando percebi que a rua estava relativamente calma, respirei fundo e caminhei até a entrada do prédio.
O porteiro me reconheceu imediatamente, levantando-se da cadeira como se estivesse vendo um fantasma. Dona Helena, a senhora voltou? Perguntei. E antes que eu pudesse responder, notei o tremor leve em suas mãos. Ele parecia assustado, como se tivesse visto algo que não sabia explicar. Preciso usar a recepção por alguns minutos, eu disse, tentando manter o tom neutro. Ele hesitou, olhou de relance para a rua e para o carro preto. Depois assentiu. Entrei e senti o velho cheiro conhecido do saguão, mas dessa vez ele parecia carregado de tensão. Havia algo diferente ali. E eu tive certeza disso quando virei para a porta de vidro e dei de cara com duas silhuetas paradas do lado de fora, observando cada movimento meu. Meu coração acelerou, mas eu não recuei. Em vez disso, caminhei até o centro da recepção e deixei minha bolsa sobre a mesa lateral, ao lado das revistas antigas que sempre estavam ali. O porteiro se aproximou, engolindo seco. Dona Helena, tem alguma coisa errada acontecendo, não tem? Ele estava pálido, os olhos tensos, como se estivesse carregando um segredo pesado demais. Eu o encarei por alguns segundos antes de responder. Sim, mas eu dou conta. A frase saiu mais firme do que eu esperava, e por um momento ele pareceu acreditar. As silhuetas do lado de fora deram alguns passos, aproximando-se, até ficarem totalmente visíveis quando a porta se abriu automaticamente. 2 homens entraram, ambos vestindo roupas escuras, passos calculados, postura confiante. Eu reconheci um deles imediatamente. Era o homem da foto tirada na porta do meu apartamento. O outro era mais alto, mais imponente, com um olhar tão frio que parecia atravessar a pele. Eles pararam diante de mim como se estivéssemos prestes a iniciar um ritual. Dona Helena? O mais alto disse, sem desviar o olhar. A senhora veio. Isso facilita muito as coisas. Eu não respondi. Apenas esperei que eles dissessem o que tanto queriam de mim, e cada segundo de silêncio parecia carregar um peso maior do que o anterior. A gente não quer problemas. O homem continuou, sua voz baixa, ecoando pelo saguão vazio. A gente quer o que é nosso. E seu filho deve muito mais do que contou. Meu estômago se revirou, mas mantive a postura. Eu não tenho dinheiro para pagar dívida nenhuma, respondi. E mesmo que tivesse, isso não é responsabilidade minha. Ele estreitou os olhos, como se não estivesse acostumado a ouvir resistência. Seu filho deu seu endereço. Seu filho disse que você poderia resolver. Senti uma pontada no peito, não por medo, mas pela confirmação final de que meu filho realmente havia me usado. Ele errou, respondi. E vocês sabem disso. O homem deu um sorriso curto, sem humor. A senhora é mais esperta do que ele. A frase veio carregada de insulto, mas também de reconhecimento. Mas vamos ser diretos. A gente não quer seu dinheiro. A gente quer as coisas dele. Meus olhos se estreitaram. As coisas dele? Ele assentiu. Documentos, códigos, acesso a umas contas que ele usou para o tal investimento. Ele desapareceu do radar desde que embarcou no cruzeiro e alguns dados apontam para sua casa como último ponto seguro. De repente tudo fez sentido. Eles estavam atrás de algo que meu filho tinha guardado. Algo que talvez nem estivesse mais lá. Antes que eu pudesse responder, um terceiro homem entrou pela porta, carregando algo que fez meu sangue gelar. Era a minha mala. A mala que eu tinha deixado no apartamento, cheia de objetos pessoais e documentos antigos. O porteiro deu um passo para trás quando o homem colocou a mala no chão diante de mim. Achamos isso no quarto da senhora, disse ele, como se aquilo fosse uma revelação que explicasse tudo. Minha cabeça girou. Vocês entraram no meu apartamento? Perguntei, tentando controlar a indignação. O homem mais alto apenas sorriu. A senhora não mora mais lá, não é? A forma como ele disse aquilo fez minha pele arder. A questão é simples, ele continuou. Seu filho escondeu algo, no apartamento ou em algum dos seus documentos, e a senhora vai nos ajudar a encontrar. Antes que eu respondesse, ele se abaixou, abriu a mala e começou a revirar tudo com movimentos bruscos, como se estivesse procurando por um ouro enterrado. Fotografias voaram, roupas caíram no chão, papéis antigos foram espalhados pela recepção. Eu senti uma ira profunda subir pelo meu peito.
Aquele não era mais um ataque à minha segurança. Era um ataque direto à minha história, à minha vida, ao que eu tinha protegido por décadas. Quando eles puxaram uma pasta antiga, que eu nem lembrava ter guardado, ouvi o som de algo metálico batendo no chão, rolando lentamente até parar perto da porta de vidro. Os 3 homens se viraram ao mesmo tempo, como se aquele som tivesse ativado um instinto primitivo. Eu acompanhei o movimento deles e vi o objeto que havia rolado para longe. Uma chave. Uma chave pequena, dourada, com um número gravado. 814. Meu coração perdeu um compasso. Eu conhecia aquela chave. Era de um cofre antigo que eu havia alugado muitos anos antes, quando meu ex-marido se envolveu com dívidas e eu precisei guardar documentos importantes longe de casa. Um cofre que eu não visitava há mais de uma década, mas que, pelo visto, continha algo que eles achavam preciosíssimo. "O que é isso?" perguntou o homem mais baixo, pegando a chave do chão. "Deve ser da senhora, não?" O homem alto se aproximou, seus olhos brilhando com uma curiosidade quase doentia. "Cofre 814. Onde fica isso?" Por um instante, um silêncio pesado preencheu a recepção. E eu senti algo despertar dentro de mim. Um sentimento que não era medo, era poder. Eu era a única pessoa naquele recinto que sabia a verdade. E a verdade era simples. Aquele cofre não guardava nada do meu filho. Guardava algo meu. Algo que eu não pretendia entregar para ninguém. A ideia de estar à frente deles pela primeira vez acendeu uma chama dentro de mim. Uma chama que eu não sentia há anos. "Não lembro", respondi com calma. O homem alto sorriu como se tivesse ouvido uma piada. "A senhora lembra, sim", ele disse, aproximando-se até ficar a poucos centímetros de mim. "E vai nos levar até lá." O porteiro, que até então estava imóvel, deu um passo à frente. "Isso está errado", ele disse com a voz trêmula. "Vocês não podem fazer isso." O homem mais alto lançou um olhar tão frio em direção a ele que eu temi pelo meu vizinho. "Fica quieto, amigo. Não estamos falando com você." Ele voltou a olhar para mim. "Então, vai cooperar?" Eu respirei fundo, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Eu poderia mentir, tentar fugir, tentar enganá-los, mas nada disso resolveria de verdade. Eles já tinham me encontrado 2 vezes. Encontrariam de novo. E se havia alguma chance de virar o jogo, ela estava naquele cofre. "Eu levo vocês", respondi finalmente. Os 3 homens se entreolharam, e por um instante vi um sorriso satisfeito surgir nos lábios do líder. "Ótimo", ele disse. "Mas vamos num carro só, e sem truques." Ele fez um gesto para que eu me aproximasse. "Agora." E enquanto caminhávamos em direção à porta, percebi algo que mudou tudo. Meu filho não estava sendo ameaçado apenas pela dívida. Ele estava sendo perseguido por algo maior. Algo que eu poderia destruir se tivesse coragem suficiente. Quando saímos do prédio, o carro preto estava estacionado na calçada, como um animal de caça, esperando seu momento para atacar. Os homens me colocaram no banco de trás. Um deles sentou ao meu lado e o outro assumiu o volante. O líder sentou na frente, virando-se parcialmente para mim. "Onde fica o cofre 814?" perguntou. "No centro", respondi. "Num prédio antigo." Ele assentiu e o carro começou a se mover, devagar, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração enquanto nós atravessávamos as ruas. A cada semáforo, a cada curva, eu sentia meu corpo inteiro vibrar com atenção. Mas, ao mesmo tempo, havia uma calma estranha crescendo dentro de mim. Uma clareza que vinha da consciência de que eu estava prestes a enfrentar a parte final daquilo. Enquanto o carro se aproximava do centro, o homem ao meu lado começou a revirar minha bolsa, como se tivesse o direito de invadir tudo o que era meu. Eu deixei. Não havia nada ali que pudesse entregar o que eu realmente sabia. O cofre ficava num velho edifício comercial, quase abandonado, mas ainda operando com algumas empresas pequenas. Quando o carro estacionou em frente ao prédio, uma sensação familiar percorreu minha espinha. A sensação de estar prestes a encarar algo que ficou escondido por anos. Descemos todos juntos e o líder caminhou ao meu lado como se estivéssemos indo para um evento e não para uma negociação perigosa.
O prédio tinha um corredor longo, iluminado por lâmpadas antigas que piscavam de vez em quando, como se estivessem prestes a queimar. O segurança do prédio nos observou, mas não disse uma palavra. Talvez por medo, talvez por hábito. Eu indiquei o elevador e todos entraram comigo. Apertei o botão do 8º andar e o elevador começou a subir lentamente, rangendo de forma sinistra a cada movimento. O cofre estava numa sala de segurança pequena, com paredes reforçadas e um atendente que mal levantou os olhos quando nos viu entrar. Ele reconheceu a chave e nos guiou até o corredor dos cofres individuais. O cofre 814 estava exatamente onde sempre estivera, no canto, discreto, silencioso, esperando. O líder se aproximou. Abra. Quando toquei a chave na fechadura, senti um arrepio percorrer meu braço, como se o passado todo estivesse prestes a explodir ali, naquela sala estreita. Girei a chave. O cofre se abriu com um clique suave, e o silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia um buraco negro engolindo o ar ao nosso redor. Lá dentro não havia dinheiro, nem documentos do meu filho, nem códigos misteriosos. Havia apenas um envelope grosso, fechado com uma fita de lacre antiga e uma única fotografia por cima dele. Uma foto minha, segurando meu filho pequeno no colo, tirada há mais de 20 anos. O líder franziu a testa, claramente confuso. "O que é isso?" perguntou. Peguei a foto com as mãos firmes, como se estivesse tocando algo sagrado. "Isso", respondi, "é a única coisa que sobrou que vale alguma coisa." Antes que ele pudesse reagir, puxei o envelope do cofre e o coloquei debaixo do braço. "E isso vocês não vão levar." O homem mais próximo deu um passo para a frente. Mas naquele exato momento, o alarme do prédio começou a tocar com uma força ensurdecedora. Um sinal que eu mesma tinha acionado discretamente ao entrar, usando um botão escondido sob a identificação da chave. As portas automáticas se fecharam atrás de nós, trancando os homens dentro da sala com o cofre enquanto eu recuava para o corredor. A última coisa que ouvi antes de sair correndo foi o líder gritando meu nome com uma fúria que eu nunca tinha escutado na vida. E enquanto o som das sirenes ecoava pelo prédio, percebi que, pela primeira vez, não era eu quem estava sendo caçada. Era eu quem havia dado o primeiro golpe. Quando finalmente saí do prédio e senti o ar da rua bater no meu rosto, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se eu tivesse vivido meses inteiros dentro daquele caos, quando, na realidade, tudo tinha acontecido em poucos dias. Ainda com o envelope apertado contra o peito, caminhando até a avenida para pegar um táxi, percebi que o medo que antes me paralisava já não tinha o mesmo espaço dentro de mim. Algo maior havia surgido. Algo que eu não sabia nomear, mas que me fazia sentir mais viva do que me sentia em muitos anos. Eu não era mais a mulher que acordou sozinha no Ano Novo, esperando ser lembrada. Eu era alguém que tinha atravessado a própria história e saído inteira do outro lado. No caminho de volta ao hotel, recebi mais uma chamada do meu filho, mas dessa vez eu não atendi. Não por raiva, não por vingança, mas porque eu precisava, pela primeira vez, ouvir meus próprios pensamentos antes de ouvir os dele. Olhei para o celular vibrando na minha mão e entendi, com uma clareza que só nasce depois de muita dor, que meu amor por ele não precisava mais ser sinônimo de submissão, de sacrifício ou de silêncio. Eu podia amar e, ao mesmo tempo, me proteger. Eu podia ser mãe sem ser mártir. E talvez, só talvez, ele precisasse aprender isso sozinho, longe de mim, enfrentando as consequências das escolhas que fez. Quando cheguei ao quarto, sentei-me na cama e finalmente abri o envelope que havia protegido por tantos anos. Lá dentro estavam documentos antigos, certidões, fotografias e uma carta que eu tinha escrito para mim mesma quando deixei meu marido, décadas atrás. Uma carta onde eu prometia nunca mais aceitar ser tratada como alguém descartável. Nunca mais permitir que o medo decidisse por mim. Ler aquelas palavras, tão cheias de força e ao mesmo tempo tão esquecidas pelo tempo, fez meu peito se encher de algo que parecia uma espécie de reencontro. Era como olhar para a versão mais corajosa de mim e perceber que ela nunca tinha ido embora. Só estava adormecida, esperando que eu a chamasse de volta.
Na manhã seguinte, antes de fazer qualquer plano, sentei diante da janela e deixei o sol entrar no quarto como quem permite uma segunda chance. Eu não sabia para onde iria, onde moraria, o que faria dos próximos meses. Mas pela primeira vez, tudo isso não parecia assustador. Parecia liberdade. Eu tinha fechado não apenas uma porta física, mas um ciclo inteiro de abandono, culpa e cobranças silenciosas. Eu tinha sobrevivido a uma ameaça real, a uma perseguição que poderia ter terminado de forma muito diferente. E mesmo assim, estava ali, respirando fundo, pronta para recomeçar sem carregar nada que não fosse realmente meu. E quando, dias depois, meu filho finalmente me encontrou e tentou se explicar, eu o ouvi com calma, com amor, mas também com limites claros que nunca existiram antes. Eu disse que o amava, mas que não voltaria para a posição de sempre, a de quem resolve tudo, segura tudo, perdoa tudo. Ele chorou, pediu perdão, prometeu mudar. Talvez mude, talvez não. A vida não dá garantias. O que eu sei é que pela primeira vez eu escolhi a mim mesma. Escolhi minha paz. Escolhi caminhar para longe do que me destruía. E enquanto eu dava aquele passo definitivo, percebi que o ano novo que começou com abandono tinha terminado com renascimento. Não o dele, mas o meu.